Olá, meus queridos alunos. Espero que tenham descansado nesse feriadão aí, os que puderam descansar, né? Enfim, e os que não puderam, como eu, né? A gente vai tocando, essa é a vida, né? Mas no final a gente vai alcançar nossos objetivos. Então vamos lá, olha só, na semana passada eu passei para vocês uma lista de exercícios sobre ondas. Só que eu esqueci que havia passado na outra semana uma outra lista. Então hoje eu vou apresentar para vocês a resolução dessa primeira lista, que eu vou chamar de lista 00, tá? E depois eu vou apresentar também, mas num outro vídeo, a resolução da lista 01, que foi da semana passada. Mas por enquanto vamos começar com a lista 00, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui a gente começa, tá? Física ondulatória. Começar a apresentação. Então vamos lá. Então você tem aqui o primeiro exercício, a primeira questão. Independente da natureza de uma onda, sua propagação envolve necessariamente, né? Então isso vem de acordo com as nossas aulas anteriores sobre conceitos gerais de ondas, né? E aí você vem a natureza dela e a propagação. Então vamos lá analisar as respostas. Na natureza da onda ocorre movimento de matéria? Tipo transporte de matéria? Não, né? As ondas elas não transportam matéria, elas transportam o quê? Energia. Tá? Vamos lá. Transporte de energia? Sim. Letra B. Para mim a correta é a letra B. Vamos analisar as outras. Letra C. Transformação de energia? De jeito nenhum. Transformação de energia é processo de hidrelétrica, enfim, termoelétrica, outras situações. Mas a onda, ela faz somente o transporte de energia. Na letra D, temos produção de energia? Não, exatamente isso. Continuando, somente o transporte de energia. Vamos lá. Letra E, transporte de energia e de matéria? Não, não. Só transporte de energia. Então a correta aí é a letra B. Tá? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Segunda questão. Uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto. É que minha cara está bem aqui atrapalhando. Com comprimento igual a 10 metros. Determine a velocidade de propagação dessas ondas. Bom, aqui você tem as opções, 500 metros, você tem 360 metros, você tem 600 metros, 60 metros e 100 metros. Então, vamos lá. De cara, o que ele está dizendo para a gente, né? O comprimento de onda é igual a 10 metros, o comprimento de onda é o lambda. Então, é um ciclo completo de uma onda, que é uma crista e um vale, ele tem um comprimento de 10 metros. Vamos lá, qual é a outra informação que ele está dando? São 3.600 ondas por minuto. Bom, se ele está dando comprimento de onda em metro e a resposta da velocidade é metro por segundo, a gente pode usar minuto? Obviamente que não. Então a gente tem que transformar esse minuto em segundos. Então, em um minuto nós temos quantos segundos? São 60 segundos, correto? Então a gente tem 60 segundos. Então, ao invés de 3.600 ondas por um minuto, passam 3.600 ondas a cada 60 segundos. Mas essa é a resposta? Não, a gente vai ter que relacionar isso. Vamos lá. Tá aqui, ó. Você tem 3.600 ondas por minuto, ou seja, a gente pega essas 3.600 ondas e divide por 60 segundos. O que acontece? A gente encontra uma frequência
de 60 ondas a cada segundo. Tá lembrando? A frequência é sempre em relação a uma unidade de tempo. Pode ser por minuto, pode ser por segundo, né? Relembrando sobre isso, né? A frequência com que você vai à academia são 5 vezes por semana, né? Eu não posso dizer simplesmente 5 vezes, mas por quê? Pode ser por semana, por mês, por ano, por década, né? Então você tem que ter uma unidade de tempo que você tem que escolher como referencial. No caso, para ir à academia, eu estou usando o referencial semana. Então, por semana eu vou 5 vezes à academia. Aqui, no caso, por segundo, 60 ondas passam. Então, essa frequência por segundo, lembrando, é o Hertz. Então, está aqui, ó. Frequência dessa onda de lambda, de comprimento de onda igual a 10 metros, é 60 Hz. Então, usando a equação da velocidade de onda, nós temos que velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Tá? Então, velocidade vai ser... Qual é o lambda? São 10 metros. Qual é a frequência? São 60 Hz. Então, a velocidade vai ser igual a 10 vezes 60. Então, nós temos a velocidade de 600 metros por segundo. 600 metros por segundo é a letra C. Essa é a nossa alternativa correta. Perfeito? Então, vamos agora para a questão número 3. Então, você tem, a respeito da classificação das ondas, marque a alternativa incorreta. Isso aqui tem que ter muita atenção, porque isso a gente pode desavisadamente ou distraidamente, uma atenção de prova, né, ler somente marque a correta. Então, vamos lá. Bom, vamos ver aqui. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som. Realmente o som ele se propaga com ondas longitudinais. Mas o que são ondas longitudinais? Deixa eu apresentar para vocês aqui. Lembrando, né? Olha só, você tem aqui um meio, né? Aí quando você está vendo a vibração ela é o quê? Vertical, não é isso? Aí quando eu provo o movimento é vertical. Quando você vem aqui, ó, tá vendo, ó? Você vê que a onda se propaga também o quê? Vertical, ó. Viu? Isso é uma onda longitudinal, que a gente só vai encontrar nas ondas mecânicas. Ondas eletromagnéticas você não encontra onda longitudinal, somente transversal. Então, esse aqui está correto. Letra B. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Sim, ela é mecânica, longitudinal, como eu havia dito, analisando a letra A, e ela é tridimensional por quê? Porque ela tanto se expande nessa direção, que eu posso dizer para mim aqui que pode ser o X, tanto nessa aqui, ó, tipo para frente, para trás, para esquerda, para direita, e para cima e para baixo. Então o negócio vai assim, ó, a vibração do som, tá? Ele vai oscilando o ar dessa forma. Então isso aí está correto, letra B está correta. É uma onda mecânica longitudinal e tridimensional. Aí você vem aqui, letra C. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais? Correto, todas elas são transversais. Letra B. Letra D. A frequência... eu estou lendo e não estou mostrando para vocês. Perdão. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Letra C. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Né? Então, foi aquilo que eu já havia dito antes, quando eu estava explicando a A e a B. Letra D. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. Foi aquilo que eu falei.
é o número de ondas, é o número de fenômenos, é o número de ciclos, né, que ocorre num intervalo de tempo específico, uma unidade de tempo, né, ou seja, por minuto, por segundo, por ano, por semana, tá? E a unidade Hertz significa ondas geradas por segundo. Corretíssimo, né? Então, a letra D também está correta. Lembrando que a gente precisa marcar a incorreta. Então, vamos lá, continuando. Letra E. Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, está correto, eletromagnéticas, está correto, transversais e longitudinais, não. Quanto à natureza, se é transversal e longitudinal, é quanto o modo de propagação dessas ondas, não o meio de propagação, não a natureza, né? Então a gente tem aqui, ó, assim é uma transversal, assim é uma longitudinal. Então, a resposta incorreta de todas essas alternativas é a letra E. Ok? Então, vamos seguindo. Questão número 4. As antenas emissoras de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera com velocidade da luz de 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo e com frequências que variam de uma estação para outra. Ou seja, as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que têm a velocidade da luz, aproximadamente, né? Entendeu? E o que muda é a frequência. Tá? Lembrando que a gente só enxerga do vermelho para cima, ou seja, abaixo do vermelho nossos olhos não conseguem enxergar, que seria o infravermelho. E até o violeta. No violeta, também a gente, acima do violeta, nós não enxergamos mais, que seria o ultravioleta. Tá? Só que essa é uma pequena faixa do espectro eletromagnético, que eu já apresentei para vocês em aulas anteriores. Se tiver dúvida, reveja as aulas anteriores. Os vídeos estão todos lá disponíveis no YouTube e o link nas nossas atividades. Perfeito? Então aqui, vamos lá. Aí ele diz aqui, a rádio CBN emite uma onda de frequência de 9,5 MHz e comprimento de onda aproximadamente igual a, ou seja, ele está dizendo, ele está nos fornecendo a velocidade, ele está nos fornecendo a frequência e ele quer que a gente determine o comprimento de onda. Mas temos que nos atender a dois pequenos detalhes, né? Que é o seguinte, a primeira velocidade aqui está em quilômetros por segundo. A gente sabe que o K representa o quê? 1000 vezes o metro, tudo bem? Então aqui, ao invés de 10 elevado a 5, eu teria que botar mais um 10 elevado a terceira, porque 1000 é 10 elevado a terceira. E aqui, ó, nós temos o mega. Se o K é 1000, o mega é 1 milhão. Por isso que tem esse emissão aqui, tá? Então, esse aqui, 1 milhão, é o dobro de 1000. Assim, o dobro de 1000 seriam 2000, mas eu digo o dobro de casas decimais. Então, 1 milhão são, se 1000 são 3 casas decimais, ou seja, 10 a terceira, né? O mega é 10 a sexta potência. Então, vamos analisar aqui. Então, você tem, olha as respostas do problema. 2,8 metros, 3,3 metros, você tem 4,2 metros, você tem 4,9 metros e você tem 5,2 metros. Então, de cara, a gente não vai poder usar quilômetro, né? E como aqui é em segundo, também a gente não vai poder usar 1 milhão de vezes 1 segundo. Então, a gente vai ter que converter essa situação aqui. Fiquem calmos, não é difícil. Tá? Vamos lá para a resolução. Então, a gente separa os dados. Quando você tem coisas muito complexas assim, a gente separa os dados. Então, está aqui. Ó. Primeiro, ele está dando a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Na sequência, a frequência, que é 90,5 MHz. E ele quer saber o comprimento de onda. Gente, essa organização aqui, ó,
ela é fundamental para os nossos trabalhos. Ela é fundamental para 90%, 99% dos exercícios de física. A maior dificuldade está em organizar as informações que o problema dá para a gente. No momento que você separa essas informações aqui, ó, você não precisa mais ficar lendo o problema, relendo. Entendeu? Com o tempo, com o treinamento, você já identifica logo que isso é um problema de ondas, e aí você tem que onda, qual é a equação? Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. O próprio problema te dá as informações necessárias para você determinar. Óbvio, todos eles têm que dar. Então tá aqui, ó, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E aí vamos, vida que segue. Se eu quero saber o lambda, então a frequência que está desse lado multiplicando, ela vai para o outro lado como? Dividindo. E aí depois eu só inverto como se fosse um espelho. Para não ficar velocidade dividido por frequência igual a lambda, lambda é igual a velocidade dividido por frequência. Tudo bem? Como é uma igualdade, não tem problema a ordem que a gente coloca essa igualdade. Mas aqui é para facilitar nossa vida. Por quê? O que eu quero saber tem que estar do lado esquerdo. O que eu vou utilizar para saber tem que estar do lado direito. Perfeito? Como aqui a gente estava nessa situação como se eu quisesse saber a velocidade, não serve para a gente. Então a gente rearruma isso antes de colocar os dados para que não ocorra problema. Para que a gente saiba exatamente o que a gente precisa colocar, onde e poder calcular corretamente. Então vamos lá. Mas antes de colocar esses valores aqui, a gente precisa transformar isso tudo, né? De quilômetro para metro, de mega para simplesmente hertz. Então vamos lá, quilo, para reforçar aquilo que eu disse no começo do problema, é igual a 1000, então 1 vezes 10 à terceira, o mega está aqui, ó, 1 milhão, 1 vezes 10 elevado a 6. Pode reparar aqui, quantos zeros nós temos? 1, 2, 3, então é 10 à terceira. Aqui, quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 à sexta. Tendo em vista essas informações, vamos às transformações. Então, V, 10 a 5 vezes 10 à terceira, repete a base e soma o 5 com o 3. Então, fica 10 elevado a 8 metros por segundo. Vamos lá. A frequência, eu arredondei aqui para facilitar nossas contas, tá? Até porque as respostas lá, você vê que elas tem uma casa decimal somente. Uma ou duas, eu acho, mas a gente vai chegar na mesma resposta, garanto a vocês. E aí, o que acontece? Vai ficar... seria o mega, né? Então é só multiplicar por 10 à sexta. Então ficou aqui, 90 vezes 10 à sexta. Então vamos continuar. Então agora eu vou substituir, tá? Então fica... onde tinha velocidade, eu vou botar o quê? 3 vezes 10 a 8. Onde tem frequência, eu vou botar... E o 90 vezes 10 a 6 é a mesma coisa que 9 vezes 10 a 7. Se eu tirar esse 10 daqui e jogar para cá, então fica 10 vezes 10 a sexta. 9 vezes 10 vezes 10 a sexta fica 9 vezes 10 a sétima potência. E aí, eu separo a potência de 10 elevado a 7, não está embaixo dividindo, sobe, com o sinal fica negativo. Então, ficaria 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 8 menos 7. Ou seja, repete a base, soma os expoentes. Como o 7 subiu e ficou negativo, isso aqui vai dar quanto? 3 dividido por 9 é igual a 1 terço. 1 terço é 0,333333, né? E aqui, 10 elevado a 8 menos 7 vai dar quanto? 10 elevado a 1. Então, isso aqui vai ficar o 0,333333 vai ficar 3,33 e pouco. E aí, então, esse aqui é o nosso gabarito.
Letra D. Ó, deixa eu voltar lá na outra página. Letra... Eu falei D? É letra B. Perdão. Vamos voltar aqui. Ah, letra D. B. Letra B de bola. Foi mal aí, galera. Quinta questão. Na quinta questão, você vê o seguinte. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Ele diz a frequência da onda em Hz vale... Então, ele quer por segundo, correto? Então, está aqui, ó, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 50 Hz. Então, vamos analisar aqui. Então, nós temos o quê? A informação, né? Aqui a gente tem uma onda completa, correto? Aqui nós temos outra onda completa. Lembrando o seguinte, a crista, esse intervalo aqui, ó, de crista, é igual a esse intervalo de vale, que é igual a esse intervalo de crista, que é igual ao intervalo de vale. E aqui são os eixos, né? O pico, né? Significa isso aqui, até aqui, se são sempre iguais, então metade, que aqui ele está dizendo que vale 20, então o total de uma crista vale quanto? 40 centímetros. Todo mundo entendeu isso? Que o total de uma crista vale 40 centímetros? Ou seja, então aqui eu tenho 40 centímetros, como a crista é igual ao vale, então aqui eu tenho mais 40 centímetros, o que vai dar um comprimento de onda de quanto? 80 centímetros. Então, vamos lá. Isso aqui só para vocês visualizarem. Agora eu vou botar no papel. Então, separando os dados do problema, ele dá velocidade de 20 metros por segundo, ele quer determinar a frequência. E aqui foi o que eu falei para vocês. Ó, uma crista, se está dando lá metade dela 20 centímetros, uma crista é igual a 40 centímetros. Só que uma crista ou um vale, eles são equivalentes ao quê? Meio comprimento de onda. Então, fica lambda sobre 2 vai ser igual a 40. Perfeito? E aí esse 2 que está aqui dividindo vem para o outro lado como? Multiplicando. Então, vai ser 80 centímetros ou 0,8 metros. Por que eu já transformei para metro aqui? Ó? Porque ele está dando a velocidade em metro por segundo. Então, eu não posso trabalhar com um outro dado com uma outra unidade diferente, senão a conta não bate, a conta não fecha. Então, a gente tem que já transformar tudo para a mesma unidade. Sendo assim, velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Ele quer saber a frequência, então o lambda que está aqui multiplicando vai para o outro lado como? Dividindo. Então, está aqui, ó, a frequência vai ser igual a velocidade sobre lambda. Aí a gente substitui. Qual é a velocidade? São 20 metros por segundo. E o lambda? 0,8 metros. Ah, professor, não sei fazer essa conta, não. Gente, multiplica por 10 em cima, que vai dar 200. Multiplica por 10 embaixo, que vai dar 8. Então, 200 dividido por 8 vai dar o quê? Se dividir por 2 em cima, 2 embaixo, é 100 por 4. Não é isso? E 100 dividido por 4 dá quanto? Pô, 100 dividido por 2 dá 50. Dividir por 2 de novo dá 25 Hz. Então, a resposta é letra D de dado. Todos entenderam isso? Então, vamos lá. Vamos dar a sequência. Eu não lembro quantas questões eram. Vamos ver aqui. Vamos lá. Eu acho que acaba aqui na sexta questão. Aí você tem aqui, né? Suponha que uma corda de 10 metros de comprimento e massa igual a 500 gramas. Olha, na física, cara, acostumem-se o seguinte, né? Massa é sempre em quilo. Tempo pode variar entre minuto e segundo. Comprimento sempre em metro. Tudo bem? Então, vamos dar sequência. Então, ele está dizendo aqui, você tem uma corda de comprimento de 10 metros e massa igual a 500 gramas. Ela está tensionada. O que é tensão? Olha aqui, ó.
sem tensão, agora eu estou tensionando, tá vendo? Ó, é uma força que estica a corda. Quanto maior a força, mais esticada ela vai. Aí ela está ali, tensionada com 300 newtons, né? E ele pede para você determinar a velocidade de propagação de um pulso nessa corda, ou seja, que é a propagação da onda, a velocidade de propagação da onda. Então você tem aqui as opções: 50 metros por segundo, 65, 77,5, 82,4, 90 metros por segundo. Qual vocês chutariam? Eu não chutaria nada, nós vamos calcular isso aqui. Então vamos separar os dados. Você tem o comprimento da corda, que é 10 metros, a massa da corda, que é 500 gramas, mas a gente já passa ela direto para quilo, que é só dividir por 1000. Força de tração. Repare o seguinte, o F aí é maiúsculo, tá? Porque é força. F maiúsculo é força, F minúsculo é frequência. Então aqui a gente tem. E ele quer saber a velocidade. Então vamos seguindo. Esses são as informações que determinam a equação que determina a velocidade de propagação de uma onda numa corda. A gente pode usar também V igual a lambda F, né? Ou velocidade igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Mas quando a gente não tem essa informação, quando ele dá os dados da corda que está sendo tracionada, a força que ela está sendo utilizada, a massa da corda e o comprimento, você já sabe de cara que você vai ter que usar essas duas equações aqui. Uma é a velocidade igual a força, raiz quadrada da força de tração pela densidade linear da corda, tá? Por que densidade linear? Porque densidade é massa sobre volume. Só que a corda é muito fina, então a gente não vai considerar o volume da corda, a gente vai considerar somente o seu comprimento, beleza? Então fica a massa dividido pelo seu comprimento. Então tá aqui, ó. Beleza? E aí, o que a gente faz agora? Agora aqui a gente já substitui os valores. Então vamos lá. Vamos calcular a densidade linear primeiro, que se trata de meio quilo dividido pelo comprimento da corda de 10 metros. Então isso aqui, esse 10, ele sobe, fica 10 a menos 1. Aqui 0,5 já é 10 a menos 1, então fica 5 vezes 10 a menos 2 quilogramas por metro. Mas professor, por que você já botou em potência? Para facilitar a nossa vida, facilitar os nossos cálculos, tá? Facilita demais. Botando tudo em potência, tudo fica mais fácil. Então tá aqui, olha só, a gente tem a força de tração, que é de 300, dividido pela densidade linear, que é 5 vezes 10 a menos 2 kg por metro. Perfeito? Vou botar o 300 em potência de 10, fica 300 vezes 10 ao quadrado. E aí a gente divide o 3 por 5, que dá quanto? Se fosse 30 por 5, dava 6. Mas é 3 por 5, então dá 0,6. Esse 10 a menos 2 aqui sobe, fica 10 a 2. Então 10 a 2 vezes 10 a 2 é 10. Aí você soma esse com esse daqui. Só que quando ele subiu ficou positivo, então fica 10 a quarta potência. E aí você tem 0,6 vezes, aqui é 10.000, aí vai cortar um zero com esse zero daqui, né? Posso até cortar aqui, ó, esse 10 negativo daqui com umzinho 10 aqui. Fica 6 vezes 10 a terceira, ou seja, 6.000. Aí, cara, aí não tem jeito. E aí a gente tem calcular mesmo, aí a gente pega uma calculadora rapidinho, né? Tem outros métodos para a gente calcular isso, mas que vem por aproximação, mas eu não vou ensinar isso para vocês não. Tá? Aí você fica aqui, 77,46. Mas professor, não tem aqui, opa! 77,5 vezes 77,46 é quase 5, né? Então vamos arredondar isso aqui, né? Então a resposta é letra C. Tá? Resposta certa, letra C.
Perfeito? Então vamos continuar. Ah, acabou. Gostei desse finalzinho com essa onda aqui, que essa é a única que a gente que transporta matéria, né? É, na verdade, lá de trás ninguém pega, né? Aqui atrás ninguém pega essa onda, né? Mas aqui na frente a galera pega. Por quê? Porque ela sobe tanto aqui que a gravidade quebra em cima e eles vêm deslizando, mas prestem atenção, né? Eles deslizam, mas se eles quiserem continuar na onda, eles vão ter que ir para uma das duas laterais. Normalmente vem para cá para fugir dessa quebra aqui, né? Entendeu? Até o momento que essa onda volta ao seu formato normal. Perfeito? Então tá aí a resolução da lista da outra semana. Tá, eu não vou começar a segunda lista agora não, porque é um vídeo de 30 minutos, já acho que tá de bom tamanho. Então, eu vou dar mais uma semaninha para vocês fazerem essa segunda lista e na semana que vem eu corrijo ela também com calma com vocês. Eu vou fazer um vídeo igual a esse. Um grande abraço, turma. Até semana que vem.